Olá, aqui é Vicky Guilford Parnell e eu vim compartilhar um sonho que recebi em 060425 às 4h17 da manhã. Chama-se O Surgimento das Bestas. Hoje é 080425. Peço que leve isso a Jesus Cristo em oração. Tente, teste e discirna isso, como todos somos chamados a fazer. Vamos orar. Pai Deus, em nome de Jesus Cristo, peço que coloque um escudo ao meu redor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro toda a tecnologia, todos, todos os ataques do reino das trevas, físicos, espirituais e combinados, engenhocas, dispositivos, armadilhas, gatilhos, armadilhas, feitiçaria, Pai Deus, qualquer coisa assim que você possa ter permitido que eles enviassem. Em nome de Jesus Cristo, eu faço isso. Eu envio a guerra de volta. Pediu em Provérbios 26:2. E isso é espiritual, Senhor. Isso é espiritual. Como tantos que querem caluniar e acusar, dizendo que estamos enviando a guerra de volta para as pessoas e enviando maldições e matando-as, Senhor, eles são ignorantes da palavra de Deus. O fato é que as armas da nossa guerra não são carnais, não são da carne, mas espirituais. Então, nossa guerra volta para o reino espiritual. E é para lá que estou enviando, Pai Deus, e você cuida do físico. Eu te dou louvor. Não há absolutamente nenhuma retaliação, repercussão, interferência, espionagem, monitoramento de qualquer tipo, impedimentos, pedras de tropeço, motores malignos e coisas semelhantes a serem usadas contra mim, contra este ministério, minha família ou qualquer pessoa que você envie, Espírito Santo, para ler, assistir ou ouvir, para participar deste ministério. De qualquer forma ou qualquer coisa que eu tenha liberado no passado, Senhor, qualquer coisa relacionada a mim diretamente, indiretamente ou aleatoriamente. Eu faço isso para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, que é meu amor. Você é meu Senhor Jesus Cristo. Você é meu Salvador. Você é meu tudo. Eu peço, Espírito Santo, que você envie isso para o norte, sul, leste, oeste, onde quer que precise ir. Abra os corações dos seus filhos e abra os ouvidos e o entendimento. Eu oro Efésios 1:17-19 sobre todos nós. Em nome de Jesus Cristo, em todas as áreas de nossa vida, orando a palavra de Deus. Não apenas falando, mas orando sobre ela. E enviando esta palavra, esta oração com base em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pai Deus, sua palavra tem poder. Você é o verdadeiro poder. Você é o verdadeiro, não poder. Você fala e está feito. Jesus Cristo, você fala e está feito. Por quê? Porque você é o verdadeiro poder todo-poderoso. Você não é desses fracos aspirantes. Você não é que o único poder deles vem através do engano e talvez do tamanho gigante quando aparecem em seu verdadeiro tamanho. Mas sabe de uma coisa? Assim como todo Golias, quando um Davi se levanta no poder e na força de Jesus Cristo, você vai cair. Você vai cair em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela coragem de me levantar e declarar que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo veio como carne e homem. Jesus Cristo derrotou todo o reino das trevas. Toda coisa maligna neste mundo está sob os pés e sob a sujeição de Jesus Cristo. E esse é o poder que está dentro de seus filhos. E eu te louvo por isso, Pai. Agora cabe aos filhos de Deus utilizá-lo ou permanecer em seus assentos de complacência. Enquanto choram, por quê? Por quê? Por quê? Quando em vez de se levantar e pegar seu escudo e sua espada e lutar, como somos chamados a fazer, precisamos parar com o ai de mim e as festas de piedade e nos levantar e começar a defender, e nos levantar e começar a atacar e fazer o que somos chamados a fazer. Somos guerreiros do Senhor Jesus Cristo, soldados neste exército no campo de batalha da vida. Acorde seus filhos, Senhor. Acorde-os. E, Senhor, eu peço que, se concederes mais misericórdia ou algo do tipo, porque tu és misericórdia, tu és amor e tu és grande, mas fazes isso dentro do teu cronograma das coisas já estabelecidas.
Peço isso, Pai Deus, que não haja mais atrasos, para a tua glória, para o tempo do fim, porque no final, o resultado final. Agora, Senhor, eu sei que tu és misericordioso e eu não quero que essas coisas aconteçam. Mas para chegar ao reinado milenar, e sim, o reinado milenar, quando você lê a palavra de Deus, o reinado milenar ainda não começou. Quando você chega ao reinado milenar, no qual haverá paz perfeita, no céu, na terra, governada por Jesus Cristo, exceto para aqueles de fora. Em seu reino, paz perfeita. Isso ainda não aconteceu. Então, Senhor Pai, abra nosso entendimento da palavra também. Eu entrego este sonho em seu nome. Eu tentei e testei isso. Eu me apoio na palavra de Deus que diz em Atos 5: se este ministério não é de ti, se eu não sou de ti, se eu não sou teu filho, derrube-o. Você disse, escreveu em sua palavra, você moveu Paulo através do Espírito Santo, ele moveu os escritores da palavra de Deus. Se este ministério não for de ti, certamente falhará. Tu disseste por Gamaliel, foi escrito por Gamaliel falando aos fariseus, para dar aos apóstolos um pouco de espaço, porque eles estavam pregando Jesus Cristo crucificado e ressuscitado dos mortos. E ele apontou que se isso é de Deus, você não pode pará-lo. Você estará lutando contra o próprio Deus, mas se for daquela pessoa, ou da carne ou do mundo, vai cair. Pai Celestial, se eu não estiver na tua vontade, e se eu não estiver fazendo a tua vontade perfeita em nome de Jesus Cristo, da melhor forma que posso com a tua ajuda e sendo obediente, derruba este ministério, para que não desvie ninguém. Eu oro e peço isso no poderoso nome de Jesus Cristo, em quem reside todo o poder. Eu oro para que me ajudes a fazer com que tudo o que eu faça te glorifique, Pai Celestial, e Jesus Cristo, através do Espírito Santo em mim. Amém. Aleluia. 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 Com licença. Estava no meu copo que me foi enviado. Louvado seja o Senhor. Estou grato. Quero agradecer rapidamente a todos pelos cartões, as doações, as cartas, os pedidos de oração que chegaram. Nós estamos. Eu não sei, estou apenas impressionado. Quando e eu não os trouxe aqui. Eu não pensei em fazer isso. Então, saibam que estou orando por tudo isso. Tenho pedaços de correspondência separados pelos quais ainda estou orando, perguntando: Senhor Jesus Cristo, revele a verdade em todas essas coisas, e ele o fará. Diz em Jeremias 33:3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o Deus que servimos. Não precisamos depender do espírito de adivinhação que pode ou não acertar. Nós podemos depender do Deus Todo-Poderoso que sabe tudo, vê tudo e ouve tudo. Estou bem com Ele e Jesus Cristo. Certo, novamente, isso aconteceu em 06/04/25 às 4h17 da manhã. Hoje é 07/04/25. É chamado de O Sonho dos Dois Bestas Surgem. Eu sonhei novamente com meu adorável e todo-poderoso Jesus Cristo. E que sonho foi esse? Agora, Espírito Santo, ajude-me a ler isso suavemente em nome de Jesus Cristo. Eu orei sobre isso. Eu tentei e testei de acordo com a sua santa palavra. E agora vim para escrevê-lo. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço que traga tudo isso. Desculpe-me, de volta à minha memória, mesmo que ainda esteja vívido, ainda na minha mente e memória, e ainda está muito vívido. Pai Deus no céu, não me deixe falar, desculpe-me. Não me deixe escrever uma palavra que não seja do Pai Deus no céu, ou de seu Filho Jesus Cristo. Eu não vou, filha de Sião. Agora escreva e eu vou mostrar-lhe novamente. Agora, Senhor, eu também peço em nome de Jesus Cristo que não me deixe pular linhas enquanto estou lendo em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, aleluia. Desculpe-me.
Obrigado, e eu não peço desculpas por beber também. É uma necessidade agora até que eu esteja completamente curado, e sou grato por cada gole. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Quando você sabe o que está por vir, ou parte do que está por vir, porque ele me diz que eu apenas arranhei a superfície do horror que vou ver. Você sabe. Ok, é o que é. Eu sonhei que estava olhando para um vasto corpo de água. Senti-me atraído a observá-lo. Eu sei que sou um observador neste momento no tempo. Continuei olhando para a água atentamente, com suas ondulações e ondas. Senti que a água é profunda, muito profunda, possivelmente sem fundo. Enquanto eu continuava a olhar para as águas, comecei a sentir os pelos dos meus braços e pescoço se arrepiando, enquanto todos os alarmes disparavam dentro do meu corpo. Olhei rapidamente ao redor, mas não vi ninguém ou nada aqui. Então voltei a focar meus olhos na água, orando em nome de Jesus Cristo enquanto fazia isso. De repente, vi uma pequena bolha aparecer na superfície da água. Então outra, e mais outra, até que um ponto na água parecia ter um grande número de bolhas, como se algo, submerso na água, estivesse vindo à superfície. A água começou a ficar agitada e as ondas começaram a aumentar, agora ao redor das bolhas que pareciam água branca e espumante. Então, lentamente, pude perceber que algo estava emergindo das águas. De repente, esse algo rompe a água com uma força poderosa. Parecia o rosto de um homem, mas estava apontado para o céu. Então tudo o que eu podia ver era seu queixo e traços de cabelo escuro. É como se sua cabeça estivesse apontada para cima. Eu não conseguia ver nada além do seu queixo. Com licença. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Ele está lentamente. Ele está lentamente subindo. Oh, eu senti que um grande mal havia chegado. Ele está lentamente subindo diretamente para fora das águas. Ele emerge como se estivesse sendo levantado por algo ou alguém. Notei que enquanto ele está subindo da água, ele está vestindo um terno preto. Eu sei de alguma forma que é italiano e feito sob medida para ele. Com o terno, ele usa uma camisa branca. É como um. E continuava ficando mais nítida. Uma camisa branca e nítida. E uma gravata vermelha como sangue. Embora saindo diretamente da água, ele está completamente seco. À medida que seus pés começam a emergir completamente, vi abaixo dele muitas mãos de pessoas segurando-o e empurrando-o para cima. Seus sapatos são brilhantes, muito brilhantes, e pretos, mas ele mantinha a cabeça orgulhosamente olhando diretamente para o céu, sem abaixá-la, por um momento. Enquanto ele continuava a subir, notei que entre essas pessoas que o empurravam para cima, parecia haver pessoas de todas as raças abaixo dele, sustentando-o, pessoas famosas, pessoas na política, até mesmo pessoas comuns do dia a dia. Agora, abaixo delas, vi o que parecia ser sereias e tritões, como o falso deus Dagon de que a Bíblia Sagrada fala. Isso, senti, representa o reino sombrio do reino marinho de Lúcifer. De repente, todos pararam. E o homem no topo das pessoas e do reino marinho das trevas, que surgiu das águas sem fundo abaixo lentamente, abaixa a cabeça, pela primeira vez. É Emmanuel Macron, o homem que eu sei ser, o anticristo. Mas nunca antes eu tinha visto uma expressão tão maligna em seu rosto. Depois de todos os encontros em que o enfrentei, com a ajuda de Jesus Cristo,
Enquanto ele começa a caminhar em direção à costa, de alguma forma as pessoas se movem e ele caminha sobre suas mãos com passos ousados e determinados até chegar à costa. Ele nunca olhou para trás para todos que o ajudaram a sair da água. Ele abotoa o casaco, abaixa-se e limpa seus sapatos pretos brilhantes, que adquiriram um pouco de areia quando ele caminhou, das mãos das pessoas, para as praias arenosas. Ele se levantou e disse com uma voz letal: Meu tempo chegou completamente. Então ele olhou para o relógio em seu pulso esquerdo, depois se virou para encarar a água. Foi então que notei que todas as pessoas e o reino marinho, tritões e sereias, haviam desaparecido de volta na água. Olhei novamente para a água para ver o que o anticristo estava olhando. Mais uma vez vi bolhas se formando na superfície da água, e soube que algo mais estava prestes a emergir das profundezas das águas. Novamente. De repente, eu vi. É outro rosto aparecendo, mas este estava olhando diretamente para frente. Assim que seus olhos viram Macron, pude perceber que estavam sorrindo. É um homem de pele morena. À medida que ele começa a emergir mais das águas, vi que é Barack Obama, também vestido com um terno preto caro e camisa branca. Sua gravata, no entanto, é azul, celeste. Eu observei novamente. Como antes, enquanto ele é erguido das águas por pessoas de todas as nacionalidades e estilos de vida, também acompanhado pelo reino marinho de Lúcifer, que na realidade eram Nefilim e caídos. Eu sabia que caídos que eu conhecia. Obama abre os braços e inclina a cabeça para trás. Ele começa a rir, uma risada maligna, que ecoou pelas águas. Notei que Macron, o anticristo, estava observando e parecia divertido, com um pequeno sorriso em seu rosto. Finalmente, Obama caminhou até a margem com a ajuda de todas as mãos das pessoas, assim como com o anticristo. O anticristo estendeu seu braço direito e Obama o apertou firmemente enquanto dizia: Nosso tempo chegou e não podemos ser detidos. Macron, apertando, sem me segurando firmemente seu braço, respondeu: Não, não podemos, pois está escrito, na Escritura da Verdade, não há mais espera. Nosso tempo chegou. As duas bestas do mar finalmente estão aqui. E nada pode nos deter agora. Venha, meu falso profeta. É hora de fazer sinais e maravilhas para enganar. Maravilhas para enganar. Desculpe-me. É hora de fazer sinais e maravilhas para os enganados e crédulos da população deste mundo. Eles soltaram seus braços e mãos. Então Macron tocou Obama no ombro e apontou na direção, onde estava a civilização e para longe das águas, do mar. Eu vi todas as pessoas na água e o reino marinho afundarem de volta, nas profundezas abaixo. Eles haviam completado sua tarefa, eu sabia, para esta parte da palavra escrita de Deus. Eu me virei de volta para as duas figuras caminhando com passos ousados, determinados e propositais, e estremeci de horror enquanto isso enchia meu coração. Tantos não estão prontos. Tantos ainda estão em negação. Ou querem discutir sobre essas coisas em vez de buscar Jesus Cristo. Jesus Cristo, ajude-os. Ajude o seu mundo. Eu clamei em voz alta desesperadamente. Ouvi uma voz forte, à minha direita, dizer: Filha, eu dei ao mundo inteiro minha palavra escrita. Dei uma explicação, em parte, do que está por vir e quais sinais procurar. No entanto, eles ainda rejeitam minha verdade encontrada dentro de suas páginas sagradas.
Eu me viro em direção a vós para ver que é meu amado, Jesus Cristo. Seu cabelo é castanho escuro com tons avermelhados. Posso ver pela luz do sol poente, que o atinge com um brilho quente. Sua barba e bigode são de uma cor predominantemente correspondente. Ele está vestido de um branco puríssimo, que brilha. Seus olhos azuis, pareciam desta vez ter uma profunda tristeza, mas ao mesmo tempo uma firmeza também. Ele começou a falar novamente com uma voz de amor e autoridade. Este tempo chegou ao seu mundo, enquanto muitos dos meus ainda estão dormindo. Quando os 7 terminam, quando os 7 são completados, o tempo dele começa. As 2 bestas do mar, mencionadas nas minhas escrituras sagradas, chegaram completamente e estão prontas para ocupar seu lugar em um momento do seu tempo. Seu mundo não está preparado para o anticristo ou seu falso profeta, mas eles chegaram, mesmo assim. Então ele olhou diretamente nos meus olhos. Eu vi a tristeza e a mágoa deixarem seus olhos, sendo substituídas por amor e felicidade, enquanto ele pronunciava estas palavras finais com amor terno para mim. Diga aos meus filhos por mim. É hora de voltar para casa. E então eu acordei. Aqui estão os versos. Aleluia, aleluia. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo. Aleluia, Senhor, eu te louvo. Apocalipse 13, 1, 10. 1. Samuel. 5. Juízes 16, 23, 24. Apocalipse 11, 7. Apocalipse 13, 11, 14. 1 Crônicas 10, 10. Jó 26, 5. Daniel 7, 24, 27. 2 Tessalonicenses 2, 3, 12. Mateus 24, 24. 2. João 7. Apenas um capítulo em 2 João. Apocalipse 19, 19, 20. Apocalipse 17, 8. Daniel 2, 21, 22. Eclesiastes 3, 1 e mais. Agora, aqueles de vocês que podem não estudar a escritura Dagon. Esta é uma imagem de quê? Adorado na Bíblia por deixe-me sair da imagem. Na Bíblia, Dagon foi caracterizado como um deus principal dos filisteus que viviam na região de Canaã, que é a localização da atual Palestina. Leve isso a Jesus Cristo em oração. Há algumas histórias interessantes. Bem, lições na Bíblia sobre exatamente o que Deus faz com deuses falsos como Dagon. Derruba-os de cara no chão, corta suas cabeças e suas mãos. Esse é o Deus que servimos. Obrigado, Senhor. Então peço que você leve tudo isso a Jesus Cristo em oração. Tente, teste e discirna. É isso que você é chamado a fazer. É isso que você é chamado a fazer. E se você não quiser fazer isso, isso é entre você e o Senhor. Isso é ser desobediente, mas isso é entre você e o Senhor, porque nos é dito em 1 Tessalonicenses 5, 21, para provar todas as coisas. Novamente prove todas as coisas. Bem, eu sei que esta pessoa tem sido um profeta, e eles acertaram todas as vezes. Prove todas as coisas. Você não precisa provar uma palavra quando sabe que é de Deus. Prove todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 21. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado, porque isso vai contra as Escrituras. Outro versículo que verifica que você está sendo enganado é 1 João 4:1. Amados, falando com irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus. Testem para ver se são de Deus ou não. Testem-nos. Teste com a palavra de Deus. Ore, pergunte, busque.
para ver se o que você está ouvindo é de Deus ou não. Mesmo que possa parecer soar como se fosse, em seu espírito você pode saber que é de Deus. Você ainda é chamado a provar e testar, para se proteger de ser enganado. E há mais maneiras além de apenas fazer as perguntas que o Senhor Jesus Cristo fez. Alinhe com a palavra de Deus. E quando você começar a alinhar as coisas com a palavra de Deus, você precisa dar um passo atrás e dizer: Pai Deus, ajude-me a alinhar isso de acordo com a sua vontade, não com o meu entendimento pré-aprendido da palavra de Deus. Mostre-me exatamente o que você está dizendo e o que está tentando fazer. Por que eu digo isso? Porque muitas coisas foram ensinadas ao longo do tempo que podemos ver provas de que não eram de Deus, pois a igreja tem estado sem poder por muitos anos. Onde está o poder, igreja? Onde está o fogo de Deus? Aparentemente, o que tem sido ensinado por tanto tempo não trouxe o poder de Deus. O que traz o poder de Deus para a vida de alguém e o fogo de Deus? Primeiro, arrependimento. Arrepender-se dos seus pecados, dos erros que você comete, das coisas que você faz que desagradam a Deus. Seus pecados sexuais, suas mentiras, suas trapaças, sua fofoca, até mesmo a gula. Agora, a gula pode ser comer em excesso, indulgência excessiva de qualquer coisa, glutonaria, glutonaria. Passar muito tempo no telefone, gula. Indulgência excessiva do seu tempo que você poderia estar passando com o Senhor Jesus Cristo. Você não entende que a tática do inimigo é causar tanta distração. Para que você não tenha tempo tranquilo com o Senhor Jesus Cristo? Crianças hoje em dia, estou dizendo crianças, vejo isso nos meus próprios netos. Eles dizem: "Estou entediado o tempo todo". Por quê? Porque estão acostumados a ter todas as distrações. E não querem ter um tempo tranquilo no qual Deus Pai e Jesus Cristo possam alcançá-los e falar com eles. O que você permite que seus filhos, netos vejam, ouçam, você é responsável por isso se eles ainda estiverem na sua casa. Entenda, se eles ainda estão sob o seu teto, você é responsável. Quando eles chegam a uma certa idade, se ainda estão na sua casa, pelo que eu entendo, então você precisa agir. Se você está vendo coisas ímpias acontecendo, você precisa cuidar disso. Porque, especialmente aqueles menores de idade, você é quem deve protegê-los. Você é quem deve criá-los nos caminhos piedosos do Senhor Jesus Cristo. Você é quem deve mantê-los longe da feitiçaria, sendo exibida nos programas de TV e nos jogos. Você é quem deve mantê-los. E eu vou falar sobre os jogos por um minuto, de jogar esses jogos onde eles estão lançando feitiços. Quantos de vocês verificam essas coisas? Participando abertamente de feitiçaria? É por isso que há caos em sua casa. Portas abertas, feche essas portas. Levante-se. Eles podem gritar, eles podem berrar, mas é a alma deles. É a alma deles. O que é mais importante? Paz e tranquilidade em sua casa. Porque eles estão fazendo birra? Ou garantir que a alma deles chegue ao céu, fazendo tudo o que você pode, e quando chegar a hora de eles fazerem essa escolha, eles farão a escolha certa. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O que isso significa? Eduque a criança no caminho do Senhor. Eu não percebia que estava perdendo tudo isso. Senhor, que a tua vontade seja feita. Eu não estou apenas desabafando. Eu costumava jogar. Quando eu estava afastado, quando estava fugindo do Senhor Jesus Cristo, mesmo crescendo, porque eu não entendia. Mas o que me fez parar foi quando eu estava jogando um jogo. Entrei em uma área escondida e lutei contra esse demônio. Eu reconheci o nome e era um demônio real no jogo. Eu reconheci o nome do demônio e tive que recuar e dizer: espere, isso é um demônio real. Era um bimote gigante. Eu me lembro disso. E eu recuei e disse: Senhor, mas quando eu me separei,
E me divorciei do meu marido, que você sabe, eu mencionei antes. Eu fugi do Senhor, porque ele fugiu com alguém que deveria ser minha amiga. Você sabe, engravidou, fugiu, acabou se casando, todas essas coisas. E eles estavam na igreja. E isso me fez seguir o caminho oposto em vez de correr para Jesus Cristo como eu sabia que deveria fazer. Eu fui para o outro lado. Por quê? Porque eu estava em um sistema religioso que me ensinou todas essas coisas. Eu conhecia a palavra de Deus, mas não a conhecia como conheço agora. E o que me afastou ainda mais, eu vou apenas ser, Senhor Espírito Santo, me guie no que posso dizer. O que me afastou ainda mais, eu cresci na igreja. E também acreditava que quando você se casa, deve permanecer casado. Eu estava envolvida com os jovens, a juventude. Tínhamos mais de 30 jovens. Eu estava no que chamávamos de equipe de louvor. Eu estava fazendo tudo o que precisava fazer. E meu marido, na época, deveria ser o líder de adoração e o diácono de uma igreja. E quando vi isso falhar, enquanto eu fazia tudo o que sabia fazer, sem perceber, você sabe, as pessoas fazem suas próprias escolhas. Eu fugi. Eu fugi porque no que eu acreditava, e eu percebi então, embora eu amasse Jesus Cristo e o servisse, eu estava muito fundamentada na igreja em vez de nele. E então eu corri para o outro lado, e durante esse tempo eu joguei. Eu me envolvi com filmes, realmente. Muito envolvida com filmes na época. Mas não era. Era mais, fascinada por como os efeitos especiais. Isso sempre foi algo apenas. Como eles faziam aquilo. Como, você sabe, mas isso. E havia um vazio na minha vida porque eu me afastei de tudo e de todos, exceto dos meus filhos. Deus me libertou. Durante esse tempo passei por 20 anos, quase 20 anos de depressão e suicídio e todas essas coisas. Mas Jesus Cristo nunca parou de me amar. Eu sempre ouvi sua voz, me chamando e senti seus braços ao meu redor. Nunca é tarde demais para dar a volta por cima. Ele não merece nossa infidelidade. Nenhum de nós é perfeito. Mas em tudo que passei, e vou dizer, chame de inferno na terra. Eu não mudaria nada porque isso me trouxe para o relacionamento que tenho agora com o Senhor Jesus Cristo, que amo mais do que qualquer coisa. O Senhor Jesus Cristo, que amo mais do que qualquer coisa. Pai Deus e Jesus Cristo são meu tudo. Você tem que se entregar totalmente. Você tem que se entregar totalmente. E tem que proteger aqueles que você ama. Eu sei sobre jogos. Eu sei sobre TV. Eu sei sobre o. Eu sei sobre tudo isso. E aprendi muito sobre a bruxaria e como eles operam no reino das trevas. São as pequenas raposas que roubam e estragam a vinha. Meu coração se compadece pelas crianças. Você percebe que está dessensibilizando-as para o ocultismo quando permite que assistam a filmes de terror, quando permite que participem desses jogos? Eu sei sobre esses jogos. Eu me mantenho atualizado sobre eles. Eu faço isso porque eu mesmo vi o mal e vi o efeito apenas de jogar um jogo onde você lança um feitiço. Em como isso abre portas. Crianças. As crianças nos são dadas como uma bênção. Devemos protegê-las. Você está protegendo seus filhos? Ou está entregando-os ao reino das trevas? Você está entregando-os porque está ocupado. Ah, porque eles fazem birra. Quem é o pai?
Você não pode ser o melhor amigo. Você tem que ser o pai. Proteja-os. Proteja-os em nome de Jesus Cristo. Envolva-se no que eles estão lendo, no que estão assistindo, no que estão enviando por mensagem. Sim, no que estão enviando por mensagem. Quais amigos eles têm? Faça isso enquanto pode, antes que seja tarde demais. Levante-se na ousadia de Jesus Cristo e seja a autoridade na vida deles que você deve ser. Estou ocupado, preciso, vou deixá-los sentados para. Vão assistir TV. Vou fazer isso. O que eles estão assistindo? O que eles estão assistindo? E você precisa olhar para tudo, como Jesus Cristo olharia. O que eles estão assistindo? Você passa tempo com eles e faz estudo bíblico com eles? Apenas leia a palavra de Deus para eles. Ou pegue um dos livros de histórias bíblicas que são, você sabe, bastante precisos. Você apenas fala com eles, conversa com eles. Você tira um tempo para ouvi-los sobre o dia deles? Você pergunta a eles como foi na escola? Eles precisam de alguém que os ame e preste atenção neles. Seja Jesus Cristo o exemplo de Jesus Cristo para seus filhos, para sua família. Estamos sem tempo. Deus abençoe. Permaneça sob o sangue de Jesus Cristo sempre. Lembre-se de sempre perdoar aqueles que te perseguem. Eu não estou relaxando no que eu sei que é a verdade, e vou te dizer agora. Há muitas pessoas que estão prejudicando o corpo de Cristo. Você está declarando que está enviando maldições quando envia coisas de volta. Eles são ignorantes da palavra. A palavra diz que nossas armas de guerra não são carnais. Eles causam muito dano ao corpo de Jesus Cristo. É por isso que você precisa entrar e estudá-la por si mesmo, e é apenas uma de muitas. Eles querem discutir sobre tudo. As pessoas querem discutir sobre este sonho, sobre quem eu vi como o anticristo. Estou dizendo para levar isso a Jesus Cristo em oração, e quero dizer tentar e testar, porque eu encontrei este homem mais de uma vez. Mas novamente, isso explica. Eu nunca poderia revelar. Vou revelar agora. No sonho, a ilusão começou no corredor de fotos. Havia uma foto de Obama em uma tela prateada e dizia que ele tinha feito mais pelo anticristo do que qualquer outra pessoa. Mas também havia uma foto do falso profeta. Eu nunca poderia revelar sua identidade. Eu ainda estava tentando descobrir o que era. Foi Obama. Leve isso a Jesus Cristo em oração. Isso foi em maio de 2020, eu acredito. Ou 2020. A ilusão tinha começado durante. Foi quando eu comecei a ver. Você sabe quem Obama era nesse papel. O anticristo eu vi muitas vezes cara a cara. Nessas coisas. Então leve isso a Jesus Cristo em oração. Tente, teste e discirna isso. E uma coisa que o Senhor Jesus Cristo me apontou é que porque ele é uma das bestas que saem do mar, as pessoas, automaticamente, sem buscar mais sobre o que viram, assumem. E nós não podemos assumir. Quando o Senhor me mostra algo, aqueles que me conhecem, aqueles que receberam ajuda em oração por algumas coisas, sabem que pode levar horas para eu ter um entendimento completo de uma resposta, porque eu pergunto ao Senhor: há mais? Eu entendi corretamente? Estou entendendo isso? É o seu tempo? É o meu tempo? Por quê? Eu quero um entendimento completo para não assumir. Eu tive uma coisa que ele me disse outro dia, e eu fiquei sentado por cerca de 4 ou 5 horas, esclarecendo isso, para não pular com minha suposição, porque eu o amo e eu quero. Eu não quero colocar meus próprios pensamentos e as opiniões de outras pessoas nas coisas. Eu recomendo que você tire um tempo. Mesmo quando você obtiver uma resposta, pergunte ao Senhor: há mais? Jesus Cristo, em seu nome, há mais? Há mais entendimento sobre isso? Preciso buscar mais?
O que você está tentando me dizer? Isso é uma parte? Isso é apenas um pequeno pedaço ou é isso completamente? Peça e receberás. Mateus 7,7. Deus abençoe. Permaneça sob o sangue de Jesus Cristo sempre. E lembre-se, servimos a um Deus de amor, mas ele também é um Deus de julgamento. E a mão do julgamento está caindo.